Os cemitérios, eles são um espelho da cidade. Eles refletem muito a forma como a sociedade se organiza. O cemitério é uma microcidade, não é à toa que ele é chamado de necrópole, né? Cidade dos mortos. Existe urbanização, existem quadras, ruas, saneamento, coleta de lixo, existem os bairros, os locais onde você pode ver, por exemplo, aqui no Municipal, as primeiras quadras do lado direito, a predominância é de mármore. Mais à frente começam a entrar outros materiais, porque inicialmente era o mármore que era utilizado na arte tumular. Você vê os lugares onde se aglomeram os mausoléus, os túmulos mais elaborados, que seria um bairro nobre dentro do cemitério. Assim como mais acima, você consegue ver a progressão na mudança da arquitetura do cemitério. Aparecem mais os túmulos que são como se fossem predinhos com várias gavetas, né? E a questão da arte tumular, ela já traduz muito a crença das pessoas. O que você enxerga, os símbolos cristãos, eles traduzem o que as pessoas acreditam. Então você consegue ver, por exemplo, que os túmulos do final do século XIX, uma época em que a igreja tinha um papel mais forte na sociedade, eles tinham uma quantidade muito maior de símbolos cristãos. E hoje não. Hoje, com o Estado laico, existe uma divisão maior. Então os túmulos deixam de ter tantos adornos cristãos para terem apenas alguns símbolos. Você consegue, na verdade o cemitério ele é um museu a céu aberto. Você consegue estudar a história da cidade através do cemitério. É uma história que é contada de trás para frente, mas que é tão importante quanto. É uma forma que nós temos de lançar um olhar para épocas que já se foram e entender um pouco melhor qual era a mentalidade das pessoas naquela época, no que elas acreditavam, através dos rituais, da forma como elas enterravam seus mortos. A ideia do projeto ele surgiu de algumas fotos que eu tinha feito aqui dentro do cemitério e que, mostrando para alguns amigos, as pessoas se surpreendiam e falavam assim: nossa, que foto bonita, em que praça que fica essa escultura? Eram fotos que eu havia feito de alguns detalhes de esculturas do cemitério. Quando eu falava que eram fotos do cemitério, na mesma hora, nossa, que horrível, não é possível, onde já se viu e fotografar as coisas no cemitério. Então o livro ele surgiu como uma forma, uma ideia, assim, uma forma de trabalhar o olhar das pessoas, mostrar que existe sim beleza dentro do cemitério e que só depende da forma como cada um olha para essa beleza. Essa é uma alegoria ascensional. É uma mulher que surge nesse leito de rosas, né? Todo o posicionamento do corpo dela dá essa conotação de estar olhando para cima, de uma intenção de subida, né? Atrás dela existem dois anjos e vários querubins que formam um tipo de um portal. É como se ela estivesse subindo em direção ao paraíso e esses anjos fazem a moldura da entrada do céu. É uma escultura toda trabalhada em mármore Carrara. Ela foi feita na Itália, sob encomenda. Esses detalhes que tem atrás, eles foram fundidos em bronze. É uma das esculturas mais significativas, artisticamente falando, aqui no cemitério municipal. E pertence à família Miró. À época, Ascânio Miró foi um ervateiro muito importante para o ciclo econômico da erva mate aqui no Paraná. Foi uma família de muito prestígio em Curitiba. Então eu entrei com o projeto e trabalhei as 54 esculturas que constam no livro dessa forma, sempre fotografando os detalhes dessas esculturas e trabalhando a questão da simbologia através de pesquisa com os familiares, buscando saber qual era a história daquela escultura, se havia algum fato que motivou a escolha dessa escultura. Eu trabalhei depois a parte da simbologia. Então essas esculturas foram desconstruídas através de várias fotos de detalhes que foram reunidas novamente nas páginas do livro, junto com um texto que fala justamente sobre a simbologia,
o que significa cada um daqueles atributos, se houve realmente alguma história por trás da escultura, como o caso da escultura do Pierino, que a gente viu que a família escolheu como forma de homenageá-lo e mandou fazer uma escultura que retratasse o próprio morto. Existem aquelas esculturas que a gente descobre que existe uma crença por parte do morto, então escolhe-se aquele santo para adornar o túmulo. Enfim, o trabalho do livro como um todo foi uma tentativa de sensibilizar as pessoas para que elas enxerguem a arte tumular, a arte que está dentro do cemitério, de uma forma mais leve, como arte. A arte que a gente encontra em qualquer outro lugar. É um anjo do Apocalipse, é uma figura feminina que segura com a sua mão direita uma trombeta. Esse anjo ele tem uma tiara toda adornada com estrelas em baixo relevo, e a estrela de 5 pontas ela é considerada um símbolo de perfeição. É muito comum ver em anjos e alegorias que adornam cemitérios esse tipo de estrela. Essa escultura ela foi escolhida para adornar esse túmulo depois de uma visita que a matriarca da família fez a um cemitério na Alemanha, onde ela viu um anjo do Apocalipse como esse, então decidiu encomendar um igual para adornar o túmulo da família. Todo o restante do túmulo é trabalhado em granito escuro e tem baixos relevos com folhas de videira e uvas, que também é outro símbolo do divino, da comunhão entre céu e terra. Essa escultura é do Pierino Riva, é um rapaz que morreu aos 21 anos de idade e que era filho único de um casal de imigrantes italianos. A morte dele foi muito sentida pela família, foi um grande baque, né? Morreu um rapaz tão cedo por uma doença que não deveria trazer tanta gravidade ao ponto do rapaz falecer. Então o pai do Pierino, José Riva, decidiu mandar fazer uma escultura em tamanho natural do filho. Ele contratou um escultor italiano chamado Alberto Bazzoni e forneceu a foto para que o Alberto Bazzoni fizesse o rosto do Pierino. Como o pai e filho tinham um porte muito parecido, o próprio José Riva foi até a Itália posar para que o escultor Alberto Bazzoni fizesse todo o corpo da escultura. Essa escultura traduz um pouco dos hábitos do Pierino, que era um rapaz que gostava muito de estudar e de ler. Então ele traz na mão direita um livro aberto. É uma escultura toda feita em bronze, tem 1,88 m de altura e foi fundida em Milão, na Itália. Esse túmulo ele é adornado com uma escultura de Santa Cecília, feita em mármore. Essa escultura foi produzida na Itália e trazida ao Brasil por encomenda da família. Uma das pessoas que está sepultada nesse túmulo é a Cecília de Alencar Guimarães, que era devota de Santa Cecília e que, ao morrer, os filhos decidiram homenagear a devoção da mãe, colocando a escultura de Santa Cecília para adornar o túmulo. Santa Cecília foi uma mulher que viveu no século III depois de Cristo e que foi condenada à morte por ser cristã. Naquela época os cristãos eram perseguidos e, apesar de Cecília ser nobre, ela não conseguiu escapar do julgamento. Para a execução dela, primeiro foi tentado a execução através da câmara de gás, de vapores, né? Ela ficou mais de um dia dentro dessa câmara, mas não faleceu. Então eles decidiram decapitá-la. E mesmo depois de várias tentativas do carrasco, ainda assim ela sobreviveu durante 3 dias. Essa escultura, ela figura exatamente a forma como foi encontrado o corpo de Santa Cecília quando da abertura do túmulo dela. No pescoço é possível ver o talho da degola, né, da faca que o carrasco usou, da lâmina, né? O seu rosto fica voltado para baixo e as mãos de Santa Cecília fazem um número 3 unidas, né? Alguns dizem que poderia ser remeter ao símbolo do Divino Espírito Santo da Santíssima Trindade. Outros dizem que o 3 é o tempo, é o número de dias que ela teria levado para morrer. Uma representação muito comum nos cemitérios é a utilização da Pietà, que foi consagrada por Michelangelo como um dos símbolos da dor
da mãe que perde o filho. E isso é uma escultura muito utilizada nos cemitérios. Essa Pietà, ela tem uma leitura um pouquinho diferente da usual. Ao invés de estar ajoelhada atrás do Cristo que jaz deitado, essa Nossa Senhora segura ele no colo, mas tem uma conotação mais maternal. Aos pés do Cristo aparece a coroa de espinhos, um dos símbolos, né, da sua dor, enfim, da morte na cruz. Essa escultura foi toda feita em bronze e foi encomendada para adornar o túmulo que receberia os ossos da mãe do patriarca da família Beltrão. É um túmulo que data do final do século XIX. Essa pirâmide é um túmulo comum aqui nos cemitérios brasileiros como um todo, né? É possível encontrar versões em mármore, mas em sua grande maioria são túmulos feitos com moldes mesmo de estuque, de cimento. Apesar de toda a simbologia que existe nesse túmulo, a única coisa egípcia que ele efetivamente tem é o disco solar de Horus, que fica na marquise da porta de entrada. A esfinge que aparece no túmulo, no caso desse túmulo, é uma esfinge grega e não a esfinge egípcia. A esfinge grega tem essa figuração da mulher com os seios desnudos, essa cabeça que lembra a lã de um carneiro, né? Enquanto que a esfinge egípcia é um corpo de leão com a cabeça só de homem. A mulher que fica do outro lado da porta de entrada, ela é difícil determinar a origem, porque os atributos de roupa que ela tem são confusos. Ela aparece representada com um terceiro olho, mas a gente não consegue definir qual seria a origem dessa simbologia. Ela aparece segurando um vaso que poderia ser interpretado como uma urna funerária, que na verdade é um vaso grego. Então isso demonstra toda a mistura de símbolos que existe nesse túmulo. A pomba com o ramo de oliveira no bico remete à passagem em que após o dilúvio Noé envia uma pomba para saber se já tinha cessado a inundação e ela retorna com um ramo de oliveira. Então tem esse sentido de continuidade, de aliança divina. Na porta existem músicos com uma espécie de lira, mas também não é possível determinar a origem desses músicos, porque a roupa deles remete mais a um período medieval do que propriamente a algo egípcio. É uma grande mistura de símbolos, o que é muito comum dentro dos cemitérios, onde estilos, modas se misturam ao gosto das famílias no momento da construção dos seus túmulos. A maioria das pessoas frequenta o cemitério no momento de dor, quando perdeu algum ente querido. E a ideia do livro foi trazer, através das fotografias, dos detalhes de cada uma dessas esculturas, a beleza que elas têm e livrando do contexto do túmulo como um todo, sendo uma foto só dos detalhes, as pessoas poderiam apreciar a beleza dessa escultura sem necessariamente estar inserida num contexto de morte.